Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos ver a segunda parte de séries homólogas, tá? Se você chegou do nada aqui nesse vídeo, a gente já viu as séries homólogas 1. Eu posso deixar o link aqui na descrição, tá? Se você quiser. E aí, primeiramente, o que são séries homólogas? É quando eu pego várias substâncias e essas substâncias elas vão ter a mesma função. No séries homólogas 1, a gente acabou estudando as séries da função hidrocarboneto. E agora vão ser todas as outras funções. Mas para não ser a mesma substância, né, elas vão ser da mesma função e elas vão ser substâncias diferentes, porque o número de carbonos é diferente. Então, um carbono, dois carbonos, três carbonos. E a gente começa a estudar agora quais são as propriedades delas. Mas de maneira geral, eu já vou adiantando que você vai ver conforme aumenta a massa das substâncias, que eu botei em ordem bem certinho para você visualizar isso, vai aumentar também o ponto de ebulição das substâncias, só que a solubilidade diminui. Então, a solubilidade é o contrário. Quanto menor a substância, mais solúvel. Quanto maior a substância, maior o ponto de ebulição e menos solúvel. Vamos para a prática, então? A primeira série homóloga aqui são os éteres. Repara que se eu pegar a diferença desse éter para esse éter aqui, a diferença entre eles é o CH2. Isso confirma que realmente é uma série homóloga. E aí o que acontece? O menor éter que a gente tem dois carbonos, tá vendo? E esse éter, vamos ver, se eu colocar aqui, né, a 25 graus Celsius, ó, menos 140, menos 100, menos 24, 0, 25. Então o 25 ele vai estar aqui. Se o 25 estiver aqui, quer dizer que ele está depois do ponto de ebulição, ele é gasoso. Repare que aqui também está o 25, ó, então esse segundo membro aqui da série homóloga também é gasoso. Agora, se eu pegar o terceiro membro, né, o 25 está aqui antes do 39. O 25 está aqui também antes do 70. Então, a partir daqui de 4 carbonos, né, 1 mais 3, que é o metóxipropano. O metóxibutano tem 5 carbonos, aí o éter já é líquido. Então, somente os dois primeiros éteres, né, vão ser no estado gasoso nas condições ambientes. E aqui no ponto de ebulição é fácil. Quanto maior for a minha molécula orgânica, né, maior vai ser o ponto de ebulição, porque mais ligações ela consegue fazer com ela mesma, né, com uma molécula idêntica a essa que é o metóxibutano. Quanto menor for a minha molécula orgânica aqui, né, menos ligações ela consegue fazer com ela mesma, e aí por isso que o ponto de ebulição vai ser menor. Repara que a solubilidade ela aumenta o contrário, né, ela aumenta para cima. Isso quer dizer que a menor molécula ela vai ser mais polar, digamos assim, ou menos apolar, então vai ser mais solúvel em água, claro. Sim? Então, seria legal você frisar isso aqui contigo, tá? Que os éteres, eles são muito voláteis. Bom, quando ele não é líquido, ele é um líquido de baixo ponto de ebulição, 39 e 70, menor que do álcool, da água. Então, ele é muito volátil e ele é um solvente apolar. Ele é conhecido em laboratório por todo mundo como solvente apolar. Apolar. Eu já vi muitos livros de professores falarem que não, ele é levemente polar. Não, gente, olha só. Ele é apolar. Ele é conhecido como solvente apolar. Beleza? Outra série, tá? Os aldeídos. Os aldeídos, tu botar aqui o número 25, ó, o 25 tá aqui e tá aqui. Então, se eu tiver alguma coisa antes do ponto de fusão é sólido, entre eles é líquido e depois é gasoso, tá? Isso que eu estou fazendo. Então, repare que as duas primeiras substâncias, tá, que são aldeídos, de um carbono metanal ou formaldeído, e esse cara aqui que é o etanal ou acetaldeído, eles são gases. Então os dois primeiros são gases, que nem no éter. Já o terceiro, que é assim, que é o propanal, tá? O 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, repara que ele está no meio dessas duas, né? Então por isso que ele vai ser líquido. E aqui vai continuar sendo líquido por um bom tempo. Agora, olha só a solubilidade, tá? Esses caras aqui, a partir dos 5 carbonos, o aldeído ele já é insolúvel, ele não se solubiliza mais na água.
Aqui já cabe 7,6 gramas por ml, 20 gramas por 100 ml, é 7,6 por 100 ml, tá? E vai aumentando a solubilidade. Claro, esses dois aqui é uma leve exceção, tá? Mas de maneira geral, então, o ponto de ebulição aumenta a massa do aldeído, aumenta o ponto de ebulição, e se aumentar a massa do aldeído, diminui a solubilidade. Quer dizer, quanto menor o aldeído, mais solúvel ele vai ser, com exceção ali do formaldeído e acetaldeído. Repara que o ponto de ebulição aqui do aldeído é o aldeído de 2 carbonos no ponto de fusão. Mudando agora, tá? O ponto de ebulição é sempre mais tranquilo de entender. O de fusão que tem essas panes, né? Então, o ponto de fusão, o menor é pro acetaldeído. Ele fica menor, inclusive, que por formaldeído, que só tem um carbono. Beleza? Cetonas. Olha aqui a nossa acetona. É uma acetona de 3 carbonos. Essa é a nossa menor acetona que tem. E ela também vai ter o menor ponto de fusão, então nenhuma pane. Ponto de ebulição, menor também. E aí, conforme tu vai aumentando, né, de acetona para butanona, pentanona, hexanona, o ponto de ebulição vai aumentando, como era previsto. E repara que a solubilidade diminui. Então, aqui provavelmente vai ser insolúvel, tá? Geralmente, quando aparece esse pontinho de interrogação aqui, gente, no material de vocês ou nos meus slides, é porque eu não consegui esses valores. Quem sabe agora, dependendo em que ano que você está assistindo esse vídeo, tá? Já tem esse valor mais definido, aí tu pode botar aqui nos comentários que eu vou atualizando o meu material aqui, tudo bem? Então vamos imaginar que esse cara aqui é insolúvel, então a solubilidade aumentou um pouquinho até ficar totalmente solúvel. Então, de novo, para as acetonas, tá? As cetonas, quanto menor a molécula, mais solúvel. Quanto maior a molécula, maior o ponto de ebulição. Outra função, álcool. Nossa, essa que eles adoram, tá? De paixão. Então, repara, o ponto de fusão é sempre complicadinho de falar. E realmente, aqui onde é que tem o álcool com 3 carbonos, né? Que é o número ímpar de carbonos, repara que vai ser o nosso menor ponto de fusão. Beleza? A gente não consegue explicar muito bem nem na faculdade, tá? Porque esses números ímpares acabam dando os menores pontos de fusão. Agora vamos para um lugar que a gente consegue explicar muito bem. Aqui o ponto de ebulição. Repara que o menor deles é o metanol, que só tem um carbono, daí, que é 64, daí aumenta para o etanol, né, que é 78, daí vai aumentando para o propanol, que é 97, e assim vai aumentando. Conforme aumenta a cadeia carbônica, aumenta o nosso ponto de ebulição. E o que acontece com a solubilidade? Diminui. Tanto que o álcool com 9 carbonos e 10 carbonos, eles são insolúveis. Esses álcoois aqui, eles não se solubilizam em água. É como se fosse um óleo, eles vão ficar lá em cima flutuando. E assim vai aumentando, ó, 0,05, 2, 0,6, 24, até ficar totalmente solúvel. Então aqui a gente tem 3 álcoois totalmente solúveis, tá? Outra funçãozinha, fenol. Repara que desse fenol para esse fenol aqui, a gente aumentou um CH2, então só confere que é uma série homóloga, tá? E essa função aqui, tá, o OH ligado no aromático, identifica o fenol. Então, só o ponto de fusão, né, tu sabe que tem uma pane, porque aqui eu tenho 6 carbonos, mais um que dá 7, dá um número ímpar, e o número ímpar geralmente vai ter o menor ponto de fusão, né, para a grande maioria das séries homólogas. Só que olha só, o ponto de ebulição aqui seguiu normalmente, tá? Porque se eu aumentei um pouco a molécula orgânica, né, botei um CH2 a mais, o que acontece? Aumentou um pouco o ponto de ebulição. E a solubilidade diminuiu, então sempre o menorzinho acaba sendo mais solúvel. Vamos tentar outra? Então, dado importante, tá? O fenol, ele é sólido. Todos os fenóis que a gente conhece, eles são sólidos nas condições ambientes. Tenta botar 25 aqui. Você concorda que o 25 está aqui antes do 42? E aqui também o 25 está antes do 31? Então, os fenóis, eles são sólidos, tá? Na temperatura ambiente. Ó, ácidos carboxílicos. Veja, o ponto de fusão, que é a parte difícil de explicar, eu vou ter 3 carbonos aqui, tá? Que é o ácido propiônico ou propanóico, como tu quiser. E ele tem um ponto de ebulição aqui bastante baixo, menos 22. Comparado com o ácido fórmico, né, o metanóico de um carbono, e o ácido acético, o etanóico de 2 carbonos. Então esse cara aqui ficou menor do que as substâncias menores do que ele. Só que o menor
ponto de fusão é do valérico. O valérico é o ácido carboxílico com 5 carbonos, tá? Então, esse valérico, 5 carbonos, é o que tem o menor ponto de fusão. Agora, o ponto de ebulição não tem nada de mais não. Repara que ele obedece perfeitamente isso, ó. Se tu pegar o menor ácido carboxílico, ele tem o menor ponto de ebulição. Aí, tu vai aumentando a massa, aumenta o quê? Ponto de ebulição. E esse cara aqui não tem exceção, você tá vendo isso? A mesma coisa vale para a solubilidade, tá? Repara o seguinte, um dado importante aqui, que o primeiro ácido carboxílico a ser insolúvel em água, se comportar que nem um lipídio, né? Que não consegue se dissolver em água, que nem um lipídio, é justamente o ácido carboxílico chamado de decanoico. A partir disso, tá? 10 carbonos ou mais, a gente chama os ácidos carboxílicos de ácidos graxos, que são os que vão formar nossas graxas, nossos lipídios, e por isso que ele é insolúvel em água. Outro detalhezinho interessante é que esse mesmo ácido aqui, que é o ácido decanoico, tá? De 10 carbonos, ele é o primeiro ácido graxo a ser sólido na temperatura ambiente. Tu lembra disso ainda? Ó, antes, sólido. Entre os dois, líquido, depois, gasoso. Então, se eu botar 25 graus, vai estar aqui. Ó, então ele é sólido. Porque todos os outros, né, desde o primeiro até o 9, todos eles são líquidos, porque eles vão estar entre a fusão e a ebulição. Então, desde o primeiro até o último aqui, tá? 25 graus Celsius. 25 é um número maior do que esses caras aqui e menor do que esses aqui. Tirando o decanoico e os outros, né, em diante, que são ácidos graxos, lipídios, que deles vão ser sólidos. Outra função muito importante aqui são os ésteres. Dá uma olhada que o éster aqui não tem nada demais, né? O menorzinho está com o menor ponto de fusão. O menor também tem o menor ponto de ebulição. Conforme eu vou aumentando aqui o ponto de ebulição, é porque está aumentando a massa, né? Essa massa toda desse éster aqui está aumentando, eu vou ter mais ligações intermoleculares e, consequente, daí maior ponto de ebulição. Só que repare que a solubilidade a partir do éster, né, que tem 10 carbonos, repare que tem 2 carbonos antes, né, etanoato de octila, então aqui tem 8 carbonos. Então esse éster, tá, que tem 10 carbonos, né, que são aqui 8 mais 2, ele é insolúvel, né, parecido com o ácido graxo lá, né? E a solubilidade a princípio vai aumentando de forma geral, tá? Tipo, de 1 para 0,7 a gente sabe que tem uma exceção aqui também, mas esse cara aqui é o mais solúvel, que é o menor deles. Então a solubilidade ela aumenta para cima de maneira geral. Outra função muito importante são as aminas. Então repare que as aminas, a menor, ela tem ponto de fusão 94, então não temos pane aqui, né? Para o ponto de fusão. Claro que se tu pegar um ponto de fusão da propilamina e comparar aí com a etiamina, eu marcaria o número ímpar de carbonos, né, como menor ponto de fusão. A mesma coisa se aparecer a 1000, tá? Para quem não sabe, a 1000 quer dizer pentil. Então a pentioamina ela tem 5 carbonos. Eu marcaria a pentioamina com menor ponto de fusão do que a butioamina se eu tivesse que chutar por culpa do número ímpar de carbonos, que geralmente é o menor ponto de fusão. Agora, no ponto de ebulição, não, aqui tá perfeito, porque a menor substância, que é a metioamina, tem o menor ponto de ebulição. E aí, conforme você vai aumentando a massa das aminas aqui, tá? Elas vão fazendo mais ligações, mesmo que fracas, tá? Que são ligações de hidrogênio. Desculpa, a ligação de hidrogênio é aqui, tá? Só na ponta. Aqui é a ligação do tipo de polo induzido, tá? Porque isso que lembra uma molécula polar, hidrocarboneto. Então, conforme você vai aumentando essa cadeia carbônica, né? Vai aumentando também o quê? O ponto de ebulição, tudo bem. Só que agora tem um detalhezinho muito importante que eu gostaria que você anotasse, é que a solubilidade das aminas é sempre a mesma. Claro, se o vestibular te perguntar quem que é mais solúvel, metilamina ou amilamina, tu vai dizer, cara, metilamina. Mesmo sabendo que elas são todas totalmente solúveis em água, tá? Infinitamente solúveis em água. Por que isso? Porque elas têm um caráter básico. Então, se eu comparar ela com álcool, se eu comparar ela com ácido carboxílico grandão, ela é totalmente solúvel em água. Se eu pegar o ácido carboxílico com 10 carbonos, tá? Ele é insolúvel em água, é um ácido graxo. A amina não, a amina com 10 carbônicos ela é solúvel, porque ela é uma base, então ela reage com a água e acaba solubilizando na água. E ainda mais uma função
prometo que agora é a última, são as amidas. Repara que se eu pegar a primeira amida, ela já começa com um ponto de ebulição altíssimo, cara, que é 210. Essa aqui é a única amida líquida, vou pôr o 25 aqui, nas condições ambientes. Porque todas as outras amidas, elas são sólidas, porque o 25 está antes do ponto de fusão. Lembra disso ainda? Sólido, líquido, gasoso. Então eu não vou ter nenhuma amida gasosa, tá? Já começa com sólido. E como elas fazem muita ligação de hidrogênio, inclusive com a água, elas são parcialmente, não, são totalmente solúveis. Por isso tem esse símbolo aqui do infinito, tá? Infinitamente solúveis. Aí tu vai perguntar, cara, o que essas amidas têm de mais que as outras moléculas não têm? É que elas conseguem fazer uma junção de até 4 moléculas, tá? E aí por isso que o ponto de ebulição fica absurdo, mais de 200 graus Celsius. Esse é o desenho. Repara que esse pontilhado aqui são as ligações de hidrogênio, tá? E essa parte que eu estou sublinhando aqui é uma amida só. Então eu consigo fazer uma amida assim, se juntar com outra amida, tá? Mesmo quando a gente aquece junto, e aí cria um dímero. E se a gente continuar aquecendo, eu não consigo quebrar esse dímero, tá? Às vezes é formado até um trímero, que é com 3, e às vezes até um tetrímero, que é com 4. Então é muito normal, cara, por exemplo, a formar amida, né, de um carbono só formar tetrímeros. Cara, é um dos poucos exemplos da vida, assim, que eu vejo que tem isso. Que eu já ouvi falar bastante aí. Em dímeros, em trímeros. Agora, tetrímero, pô, tetrímero é muito raro. E só vai acontecer mesmo com amidas, beleza? Gente, eu montei uma tabela aqui para tentar facilitar a sua vida. Então, dá uma olhadinha nela. Se tu pegar aqui assim, tem os 4 primeiros hidrocarbonetos. Claro que não vai existir alceno, não vai existir alcino, ou com carbono, né? Ou ciclano com 1 e 2 carbonos. Então tu pode pensar assim, todos os hidrocarbonetos, até 4 carbonos, eles são gasosos. Gasosos. Éter, aldeído e amina, os 2 primeiros das 3 funções são gasosos. E aí todo o resto da química orgânica é basicamente líquido. Você tá vendo isso? Cara, essa tabelinha eu fiz com muito amor e carinho para vocês. Desculpe a voz aí que eu tô praticamente ficando sem voz, tá? Mas repare que todos aqui são líquidos, tá? Quando começa a surgir um sólido, ó, só no ácido carboxílico com 10 carbonos. Aí esse é o primeiro carinha sólido que a gente vai ter. Ou, como a gente já falou antes, em todos os fenóis. Aí todos os fenóis são sólidos. O fenol ele começa com 6 carbonos, tá? Não existe fenol com menos de 6 carbonos. Mas mesmo assim já começa todos sólidos. E a amida, tu sabe que só tem a primeira. A primeira amida é líquida. Todas as outras aqui são sólidas. Bom, espero que esse esqueminha aqui, essa tabelinha tenha te ajudado com as características, tá, das moléculas orgânicas. Então, se você curtiu isso aqui, eu vou deixar o link do canal. Eu vou deixar a continuação dessa aula aqui para vocês também. E vou deixar um exercício que tem a ver com isso, para tu poder praticar e gabaritar as questões de propriedades dos compostos orgânicos, tá? Bons estudos aí, valeu, tchau!